Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Como toda quinta, vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, hoje com a questão 107, segunda ordem, bons espíritos. Espíritos bons. A evolução nos leva a buscar em Jesus um modelo de bondade. Claro que Jesus é um espírito que está além, é um espírito perfeito, um espírito puro. Mas, quando ele esteve caminhando entre nós, ele nos mostrou o exemplo do comportamento do bom espírito. É claro que, dentro do Evangelho, principalmente do culto que se faz, né, no cristianismo, nas diversas religiões, muito se fala da divindade do Cristo, que ele, na Trindade, faz parte de Deus, que Jesus também é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso na Santíssima Trindade. Outras pessoas realçam os milagres, os prodígios realizados pelo Cristo nas curas, que estão amplamente descritas no Evangelho. Mas aqui, e principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos muito as relações, os ensinamentos morais que o Evangelho nos trouxe. Então, para que nós tenhamos um parâmetro de como se comporta um bom espírito, nós precisamos olhar no comportamento, no exemplo que Jesus nos deu diante das inúmeras situações pelas quais ele passou. Então, diante da hipocrisia dos saduceus, dos fariseus, e que a todo instante procuravam colocá-lo em situações difíceis, a resposta sempre com amor. O espírito bom é aquele que já superou as paixões. Então, ele já não sofre mais com o ciúme, com a inveja. Ele não tem mais problema com a crítica. Por quê? Conseguiu desenvolver a humildade. Ele também se caracteriza pelo conhecimento, por ter vivenciado experiências e ter conhecimentos na área da ciência, na área do comportamento social. Então, um espírito bom, quando ele se manifesta numa reunião mediúnica, ele sempre nos trará bons conselhos. A sua intenção sempre é nobre, de nos ajudar a evoluir. Então, até o médium, quando nós participamos de reuniões mediúnicas e o médium recebe um mentor ou um espírito de luz que vem nos trazer uma mensagem, ele descreve essa presença como algo extremamente agradável. Por que isso? Porque um espírito bom já não tem mais a influência dos maus pensamentos. Ele está sempre com bons pensamentos, compreende as imperfeições do próximo, compreende as necessidades nossas necessidades, que somos ainda espíritos imperfeitos, e nos traz conforto. Jesus não condenava. Ele sempre acolheu a todos, apesar da hipocrisia dos fariseus, da violência dos romanos. Jesus se posicionava com resignação diante da nossa inferioridade. Então, essa é a característica de um bom espírito. Por quê? Ele venceu as paixões. Não tem mais que provar nada para ninguém. Ele não precisa se impor, porque só se impõe aquele que acredita ter razão. E normalmente é o orgulho que nos leva a esse comportamento, de nos colocarmos acima dos nossos semelhantes. Mas o espírito bom, ele já venceu o orgulho. Ele sabe, já vivenciou as experiências, já vivenciou as consequências das paixões e agora, liberto dessas influências, ele consegue conviver com todas as pessoas em harmonia, sempre com humildade.
Então, um bom espírito, ele está numa condição de felicidade relativa. É lógico que ainda há um estágio a mais, que ele, depois que nós conseguirmos atingir esse estágio de vencermos todas as paixões, nós teremos o equilíbrio necessário para praticar o bem, para exercitar a lei maior e amarmos plenamente todas as pessoas com as quais convivemos, seja da nossa família, seja da nossa vizinhança, enfim. Não há distinção entre os espíritos, todos somos iguais. E aqueles mais evoluídos já se libertaram da necessidade do aplauso, do reconhecimento. Eles não têm mais a necessidade vaidosa de serem reconhecidos. Eles são reconhecidos pelos seus gestos, pelas suas atitudes, pelos fluidos que eles emanam. Então, a segunda ordem de espíritos, que são os espíritos bons, eles nos trazem conhecimento, proteção, bem-estar. São eles que trabalham nas equipes socorristas das reuniões mediúnicas. São eles que são os mentores das casas espíritas, que já com o conhecimento e com a vivência conseguem trazer paz e equilíbrio a todos os seres. Então, a segunda ordem reúne o nosso futuro. Quando será que nós vamos conseguir olhar o outro como irmão? Quando será que nós vamos conseguir receber a crítica e agradecê-la, porque ela nos mostra algo que precisamos mudar em nós? E se não for esse o caso, vamos compreender que o outro ainda não nos conhece. Quando será que nós vamos agradecer a tudo que a vida nos oferece, resignados plenamente diante da vontade do Pai e caminhar seguros de que tudo é bom e que a dor faz parte da evolução? Os espíritos bons, quando encarnados, eles ainda sofrem as vicissitudes do corpo, ainda têm as limitações da matéria, eles ainda vão sentir fome, frio, vão enfrentar as doenças, mas com uma resignação maior, com uma serenidade diante da prova, porque têm a convicção de que aquela situação está acontecendo para que haja evolução e o progresso. Não há revolta, não há dúvidas com relação ao amor, à justiça e à misericórdia de Deus para com todos nós. Vamos chegar lá. É um esforço muito grande, essa revolução íntima que o Evangelho nos convida a fazer. Mas os benefícios, quando conquistamos, quando damos passos nesse sentido, é a felicidade. A felicidade relativa ao grau evolutivo que podemos alcançar. Lutemos, meus irmãos. Lutemos contra as nossas imperfeições. Paremos para pensar nos momentos de mágoa, naqueles momentos de contrariedade. Nos espelhemos nas atitudes do Cristo, que é o nosso modelo, e vamos nos empenhar para combater as paixões e nos libertarmos dessas amarras que ainda nos prendem ao estágio anterior de espíritos da terceira ordem. Vamos juntos. Bom, agora vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto e nos prepararmos para receber o passe, abrindo nossas mentes, nossos corações. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor, que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, nos trazendo serenidade e paz neste momento. Fortalece-nos, Senhor, para que diante de provas tão amargas, diante de situações tão aflitivas, as quais vivemos durante esta pandemia, fortalece-nos para que percebamos a presença e a misericórdia do Pai. Para que tenhamos a convicção e a certeza de que os dias passarão e que todas as experiências nos trarão evolução para que vivamos de uma forma melhor.
Fortalece-nos, Senhor, para que combatamos as nossas más tendências e com resignação afastemos a revolta, afastemos a sensação de injustiça e confiemos plenamente na bondade e na misericórdia do Pai. Que os bálsamos curativos que se derramam sobre nós possam aliviar nossas aflições e, se for do nosso merecimento, Senhor, que ela possa trazer a cura para todos os males que vivemos nesse instante. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.